Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Põe tua mão aqui e diga: viva, viva o Senhor. Que bom. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 26. Eu quero fazer algumas perguntas hoje. Algumas eu mesmo vou responder. Outras, vocês mesmos vão responder para mim, mesmo que não tenha palavras, mas já vou entender que você respondeu, tá bom? Combinado? Gênesis 26, 12, está escrito assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelha, possessão de vacas, e muita gente ao teu serviço. E os filisteus o invejavam. Só mais um versículo. E todos os poços que os servos do teu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulhavam e enchiam de terra. Agora abre a sua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92. Versículo 12, está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, verdejantes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Podem se assentar. A primeira pergunta desta noite é: onde nasce a palmeira? Primeira pergunta da noite: onde nasce a palmeira? Existem duas palavras que são parecidas, mas se troca por uma letra. E quando aquela palavra vem com a letra D, ela tem, ou parece que tem, uma utilidade maior. Mas quando a palavra vem com a letra R, nós temos dificuldade às vezes. Mas quando olhamos para essas duas palavras, que eu quero dizer nesse texto aqui, é a palavra desistir e resistir. Desistir sempre é mais fácil, presta atenção. Desistir sempre foi mais fácil do que resistir. Então, quando a palavra vem e vem com D, ela parece ter mais utilidade no mundo que nós vivemos. Mas quando vem com R, ela destaca um grupo e separa um grupo dos outros grupos. Porque desistir sempre foi mais fácil, tudo, qualquer coisa na vida. Mas hoje nós vamos aprender alguns pontos aqui muito interessantes, sabe por quê? Uma boa parte, ou mais da metade, quase isto, dos seres humanos, já estão numa faixa etária que é conhecida como descartável. Por quê? O que vale um homem que não consegue mais trabalhar no mercado, e desde que ele precisa? Ele já chegou aos 40 anos, não acha emprego. Chegou aos 50 anos, se ele precisa, ele não acha um emprego. Isso do lado ocidental aqui, porque do lado lá, oriental, é diferente. Lá na Ásia é diferente. Quanto mais velho, se vê mais experiência, se vê mais vontade de tê-lo trabalhando junto, porque toda a experiência e sabedoria está ali. E a Bíblia até diz em Provérbios que a sabedoria do sábio, ela é aumentada e ela tem um valor a mais do que 10 governadores. Então, quando você pega uma pessoa experiente, você pode dizer assim: agora arrumei uma pessoa boa para trabalhar. Mas aqui não. Aqui, 50 anos, alguém diz: não, já passou sua época, vá procurar um banco na praça, vai procurar uma dama para você jogar, alguma coisa, porque não tem emprego para você. A realidade é esta. Quantos entendem isso? Diga amém. Digam graças a Deus. Olhamos para a igreja
E entendemos uma frase que a maioria, quando não conhece a igreja, geralmente fala assim: eu não entro ali nem morto. E se um amigo chama, e se um convite é lançado, a pessoa já tem aquela frase pronta: igreja? Não, boteca eu vou, boate, qualquer coisa. Igreja não. Ali eu não entro nem morto. Talvez algum de vocês que está aqui me vendo já deve ter falado essa palavra: igreja nem morto. O que aconteceu? Você entrou morto. Você entendeu que você entrou morto e aqui você teve vida. É sempre assim, porque a igreja não faz acepção de pessoa como um RH de uma empresa lá fora vai fazer e vai falar: não, para você não dá mais. Você tem 40 anos, você pode procurar uma sombra. Eu volto a te perguntar: onde é que nasce a palmeira? Esse texto do Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Então está falando de uma árvore lá da região. Nós aqui temos muitas palmeiras, temos palmeiras que são decorativas, palmeiras que são para tirar realmente o palmito, como a pupunha, e outras que tem. Mas o coqueiro e outro mais. Mas quando se fala da palmeira no Salmo 92, está falando da palmeira tamareira. É aquela tamareira que produz a tâmara, isso mesmo, que produz o mel. Aquele mel que o Senhor disse lá aos hebreus, quando no início da caminhada fez a promessa: darei para ti uma terra que mana leite e mel. É claro que ele não estava falando mel de abelha, né, irmãos? E todos nós sabemos que o mel não era de abelha. Era a tâmara madurinha que ia pingando e fazendo aquele mel ali. Como nasce a palmeira? Onde nasce a palmeira? A palmeira é uma árvore nativa de lugar quente, lugares áridos. Geralmente ela não nasce perto de outras árvores. Onde ela nasce, ela domina o local e não precisa ter umidade, porque a primeira coisa que ela faz é infiltrar as suas raízes mais profunda do que qualquer outra árvore, ao ponto que se você tem uma palmeira de 30 metros de altura, aí há uns 20, 30 anos de idade, 30 metros de altura, ela tem 100, 150 metros de profundidade de raiz. É a árvore mais difícil de se arrancar, e alguns dizem que não se arranca uma palmeira. Você machuca, você maltrata, você pode até cortar, mas arrancar não se arranca. Por quê? Tem profundidade nas suas raízes, e a profundidade é pela necessidade. Tem pessoas que dizem: pastor, a necessidade faz o sapo pular. Não, o sapo pula toda hora, ele não anda. O sapo pula mesmo, não é a necessidade. A necessidade faz você pular. Aí está certo. Aquilo que você acha que não faz, dentro da necessidade você faz. Aqueles que acham que você não pode, na necessidade você supera com toda certeza, porque a necessidade não faz o sapo não, mas faz você pular. Quantos entendem? Quantos aqui já pularam? Amém? Eu tenho certeza, pular é fazer algo que não é daquilo que eu sou acostumado a fazer, mas na hora do aperto eu faço, mas se não faço. Por quê? Porque a palmeira, ela tem exatamente uma característica interessante. Ela busca nas profundezas a umidade. E a semente da palmeira nasce debaixo da sombra do seu pé. E geralmente é assim. E quando consegue ter ali durante muitos anos uma média de 20, 30 palmeiras, ali acontece um oásis no meio dela. Por quê? Ela puxa tanta água do solo que ela traz a água para a superfície e vira ali um oásis, como nós encontramos em várias passagens bíblicas, nos desertos do Saara ou no deserto de Sim, deserto pedregulhado, um oásis no meio de muitas palmeiras. Por quê? Porque é assim que funciona. Pastor, mas o que tem a ver isso comigo? É uma comparação. O justo florescerá como uma palmeira. Não morre fácil não, não se arranca um justo fácil não faz um justo desanimar da sua caminhada com 2, 3 palavras, com uma pressão, com um problema, com a dificuldade. Justo não para. Quantos estão entendendo? E diz a Bíblia que é como o cedro do Líbano.
que cresce retinho, é visto por todos, verde, muita folha, e ele fica bem vistoso ali, porque essas duas árvores, elas têm uma característica que diz assim: quando plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor, na velhice darão frutos. Essa característica de falar para aqueles que já são descartáveis. Descartáveis para o mercado de trabalho, que eu quero dizer. 40 anos já é descartável. 50 anos, eu já não tenho mais vaga em lugar nenhum se eu for trabalhar aqui, porque eu já passei, já sou descartável também. Mas o texto diz que eu não sou descartável. Se eu estiver plantado na casa do Senhor, na velhice eu dou fruto. Na velhice você dá fruto. Na velhice o seu pai dá fruto. Por quê? Pastor, plantado lá no INSS? Não. No posto médico? Não. Na UPA? Não. Plantados na casa do Senhor. Se você tem força para vir à casa do Senhor, mesmo com dificuldade, Deus está de olho em você. E é claro que Deus vai falar: olha, esse aí é meu servo, está vindo para minha casa, está buscando da minha palavra, ele floresce ainda que esteja com a idade que o mercado não absorve, mas ele vai florescer. Quantos entendem? A Bíblia diz assim: florescerão, darão fruto, serão viçosos, verdejantes, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, ele é a minha justiça. Bom, voltamos lá no deserto. Isaac aprendeu a profissão do seu pai. Uma das. Qual profissão? Furar poços, recursos de vida. Onde tem água tem vida. Essa terra é sua, mas não tem água, não tem problema, vou furar poço. Aprendi com meu pai, vou furar poço. E outros chegavam e diziam: olha, não adianta furar porque nós tentamos e o poço aqui não dá água. Ele diz: mas vou tentar também. E Isaac tentava furar poço e orava a Deus naquela noite. Quando era de manhã, o poço tinha água. Então, o que eu estou querendo dizer, o que não funciona na vida de um pode funcionar na vida do outro. Depende do Deus que ele serve ou da forma que ele serve este Deus. Às vezes o Deus é o mesmo, mas eu sirvo de forma diferente. Por quê? Veio um calor, eu desisto. Veio uma pressão, eu desisto. Veio uma situação econômica difícil, eu desisto. Desistir é sempre mais fácil. Mas aqueles que desistem fácil, esses aí, eles não vencem não. Sabe por quê? Em Provérbios 23, versículo 7, tem um texto interessante que eu sempre repito ele aqui. Assim como o homem pensa no seu coração, aqui ó, como o homem pensa no seu coração que ele é, assim ele é. Por exemplo, queres conhecer uma pessoa frustrada, derrotada? É aqueles que sempre começam alguma coisa e não terminam. Muito fácil de compreender. Resistir é para os vencedores. Tem vencedores hoje aqui? Tem algum vencedor aqui? Onde é que nasce a palmeira? Pense um pouquinho aí. Onde é que nasce a palmeira, pastor? Isaac, fura o poço, furei. Quando ele chegou no outro dia, o poço estava com terra. Entulho, tampou o poço. Puxa vida, mas agora eu vim pegar o gado e trazer, o poço está cheio. Não tem problema, vamos começar, 2 dias a gente tira, vamos tirar 3 dias, uma semana, limpou o poço, vamos ver, deu água, que bom, deu água. Foi embora para casa, quando voltou, o poço estava entulhado de novo. E isso por várias vezes, tentando minar a força do servo de Deus, tentando tirá-lo da caminhada que ele já havia marcado. Eu vou caminhar, eu vou fazer. E eles queriam parar, até que o rei chegou para ele e falou: olha, Isaac, vai embora, porque eu vejo que você tem muito mais sorte, que você tem muito mais proteção do eterno, que você tem muito mais bens do que nós aqui, então é melhor que você vá embora. Então Isaac largou os seus poços e foi para Gerar, outra região. E chegando lá, furou o poço. E o poço dos outros não dava água, mas Isaac furou o poço, e o poço deu água. Os inimigos vieram e entulharam os poços mesmos, que entulharam os poços do seu pai. Agora começou a fazer o mesmo com o filho. Alguém que diz: pastor, tem algo que é hereditário e acontece com um e pode acontecer com outro da família, ou com o pai, acontece com o filho com o neto e assim por diante.
tem coisas que sim, mas aqui está falando de uma competição, onde Deus abençoa de um lado e Satanás vem do outro lado tentando impedir. Estamos falando de uma guerra, estamos falando de uma batalha, estamos falando que no final vai ter um vencedor e vai ter um perdedor na história. E Isaac estava bem no meio dessa história e a época era de seca. Isaac tirou o entulho do poço e eles colocaram o entulho no poço. Eu faço uma pergunta para você: estão entulhando o seu poço? Você entende isso no espiritual? Será que tem alguém que estão colocando terra, entulho, no seu poço? Pastor, eu acho que eu sou um fracassado e eu sou um fracassado e por isso eu não consigo resolver os meus problemas. Vamos fazer uma definição de fracasso aqui para ver se você está ou não está. Talvez você não esteja. Por quê? As pessoas às vezes acham assim: perdi o emprego, estou fracassado. Não, você apenas perdeu um emprego. Pastor, tentei um negócio, investi, gastei dinheiro, perdi, fechei o negócio, eu sou um fracassado. Não, de repente faltou mais um pouco de você, mas você não é um fracasso. Fracasso tem características muito fácil de ser vista, principalmente pelos de fora. Quem está entendendo? Deus vai desbloquear esse potencial que você tem dentro da sua mente, sim ou não? Sim ou não? Há pessoas que são fracassadas. Por exemplo, uma pessoa que não pensa no futuro, tudo para ele é o hoje, é o agora. Ele não pensa nem um pouquinho num futuro para uma semana para frente, até não digo um ano, uma semana para frente. A mente dele é fechada, tudo para ele é o agora, é o agora. Bom, uma característica de pessoas que são fracassadas. Os fracassados não pensam no amanhã. Quantos estão entendendo? Segunda característica, tem facilidade de começar qualquer coisa, mas nunca termina aquilo que começa. Larga tudo pelo começo ou pela metade ou quase no final, mas é raramente ele faz um ponto final e fecha alguma coisa, sempre começando e largando os pedaços pelo caminho. Característica de uma pessoa que é fracassada. Uma pessoa que reclama com frequência. Deu sol, mas que isso, um sol desse, mas Deus também não está me vendo, que não sei o quê. À noite deu frio, mas um frio desse não tem jeito. De manhã é frio, é sol, é sombra, tudo faz ele reclamar. Pessoas que reclamam de qualquer coisa com frequência, parece que aquele dom de reclamar. Característica de pessoas que são negativas e que são pessoas que estão fracassadas. Vamos falar mais uma. Pessoas que criam regras duras demais para ele próprio. Ele cria regras tão pesadas para o seu estilo de vida, porque ele quer se proteger, que ele mesmo não consegue cumprir. O apóstolo Paulo, certa feita, diz assim: nunca queira colocar um jugo sobre alguém, um jugo que você mesmo não consiga carregar. Mas ele cria a regra para ele mesmo, achando que daquela maneira ele vai quebrar esta maldição que veio sobre ele. Não quebra. Outra coisa, pessoas que vivem exclusivamente em torno do seu ego. Sabe? O mundo dele são aquilo que o cerca. Vive em torno do seu ego e mais nada fora disso ele não consegue enxergar. Característica de uma pessoa que é fracassada, com toda certeza. Mais uma. Pessoas que estão cercadas de pessoas igual a elas. Um fracassado sempre está cercado de pessoas fracassadas. Sabe o que a gente costuma dizer? As aves que têm a mesma plumagem voam junto. Você consegue entender isso no Evangelho? Olha o Isaac, vamos para o alto da montanha porque expulsaram nós do vale. Primeira coisa que Isaac falou, fura um poço. O que os pastores dele, a Bíblia chama eles de pastores, os pastores deles fizeram, furaram o poço no alto do monte. E oraram a Deus, e no alto do monte deu água. Meu irmão, as aves da mesma plumagem voam junto.
Da mesma maneira, então, uma pessoa que tem todas as características de uma pessoa fracassada, as pessoas que estão em volta dela também se tornam ou se aproximam porque já são fracassadas. Pastor, mas não tem como desbloquear esse potencial que tem dentro de uma pessoa? Claro que tem, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou quebrando isso aqui, te mostrando que se o mercado lá fora te descartou, a Bíblia fala que se você estiver plantado no Senhor, você é capaz de dar muito fruto ainda, porque Deus é com você. Amém? Glória a Deus. Aqui. Pastor, eu preciso ser feliz. Com esta pandemia, ou esta falsa pandemia, como queira, eu não consigo viajar. Eu sou uma pessoa que viajo 3, 4 viagens internacionais por ano. Vamos dizer que alguém diga isso. Eu faço uma pergunta. Você precisa de tudo isso para ser feliz? Você precisa das 4 viagens internacionais para que você seja ou sinta uma pessoa feliz? Há menos de 15 dias atrás, eu estava em Esmeralda fazendo uma visita a uma pessoa enferma. E ali, a mãe desta pessoa estava ali, uma pessoa vistosa, com quase 70 anos, uma pessoa vistosa, forte, que é capaz de dirigir o carro, ir no mercado, comprar as coisas e voltar. Naquela conversa, ela falou assim: você mora em Belo Horizonte, senhor pastor? Eu falei: não, eu moro em Contagem. Ela falou: eu já fui em Contagem. Ela dizendo: eu já fui em Contagem. Eu falei: claro, dá para ir até a pé, a Esmeralda em Contagem. Eu pensei. Aí, em meio à conversa, eu descobri que aquela mulher nunca, ou melhor, saiu de Esmeralda uma vez para vir num sepultamento de um parente muito perto que foi sepultado em Contagem. A única cidade que ela conhece é Esmeralda, e depois de Esmeralda, Contagem, que foi uma vez ainda no cemitério. E é feliz. Você precisa de tudo isso para ser feliz? A primeira coisa que temos que descobrir realmente é isso. Será que eu preciso de tudo isso para ser uma pessoa feliz? Será que eu não tenho que dispensar tudo isso que está em volta de mim, como essa lista de coisas que me faz ser, ou me faz ser visto como uma pessoa fracassada? A pessoa saiu uma vez de Esmeralda e veio em Contagem com 71, 72 anos, nunca veio e não tem nem vontade de conhecer Belo Horizonte, só conhece de papelzinho, só conhece no computador, na televisão quando passa, não conhece e é feliz, e é sadia. Então nós temos que aprender a definir parâmetros, o que pode me levar, o que eu preciso para ser ou eu não preciso para ser. Põe a mão no seu coração, repete comigo: onde é que nasce a palmeira? Onde é que nasce a palmeira? Isso é coisa muito interessante. Eu falei que ia fazer perguntas e que ia também que você respondesse para você mesmo. Onde é que nasce essa palmeira? Se o Senhor diz assim, como o homem pensa no seu coração que ele é, Provérbios 23, 7, assim ele é. Definido, assim ele é. Então, irmãos, nós precisamos ter uma coisa interessante que a Bíblia diz. Salmo de número 1, ele bate com o Salmo 92, porém ele mostra algo ao contrário. Olhe bem, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ou melhor, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer, ou melhor, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Olha que coisa interessante esse salmo. Um mostra a palmeira no alto da montanha, num lugar seco, florescendo, com muito fruto, simbolizando aqueles que já são aparentemente descartáveis para alguma coisa, segundo o mercado de trabalho que nós temos. Do outro lado, mostra uma árvore toda viçosa, que ela está plantada junto ao ribeiro de água, mas ela fala de 2 jeitos. Você tem que fugir de 3 coisas. Conselho de ímpio. Ô pastor, o meu pai é ímpio, sabe por quê? Meu pai é de uma seita tal, o meu pai é da religião tal. Não, então seu pai não é ímpio. Seu pai pode ser incrédulo, ele pode ser de uma seita. Ímpio é quem conhece e não obedece. Grava aí. O ímpio
é o que conhece, mas não obedece. Seu pai conhece? Não, não conhece, então ele não é ímpio. Então a Bíblia diz, não anda no conselho dos ímpios. Se o cara conhece, mas não obedece, sai fora. Segunda coisa, não pare no caminho dos pecadores. Provérbios 6:7 diz que há homens que se apressam os pés para pecar. Olhe bem, ele vê um pecado, ele fica rápido para poder chegar no pecado. Pés que se apressam para ir para o pecado, é o que diz Provérbios. O pecador, ele ainda respeita. Passa uma mulher ali com a Bíblia na mão, não pode ser nova ou mais velha, alguém mexe, ele fala, rapaz, mexe não, isso é crente. Não mexe não, é serva de Deus, tira o olho, tira o olho. O pecador faz isso. Mas a terceira fase, que é a pior, é o escarnecedor, que fica sentado, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos o ímpio, temos o pecador e temos o escarnecedor. O escarnecedor passa uma senhora, ele mexe. Passa uma senhora mais velha, ele mexe. Passa uma moça, ele mexe. Passa um homem, ele zomba. Se você tiver com a Bíblia, ele faz chacota e assim por diante. Este é o escarnecedor, é a pior classe que tem de pessoas. Porque o pecador ainda respeita. O ímpio só sabe dar conselho ruim. Então a Bíblia diz, afasta desses três tipos de homens, homens no sentido geral. Às vezes é mulher, né? Às vezes é mulher. E eu fiquei sabendo de uma coisa hoje, de um rapaz, eu não sabia, diz que as mulheres hoje estão atacando mais do que o homem, eu não sabia disso não. Meu tempo era os homens que atacavam, diz que agora o negócio virou. Então não sei. Eu também não entendo disso também não, deixa o pastor Darciso. Agora olhe para mim aqui, quando eu vejo isso aqui, eu vejo três classes de pessoas que não merece você parar para conversar. Por quê? A Bíblia diz, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto você põe a mão prospera. Aí você diz, pastor, comigo é o contrário. Eu pego essas três classes de homens que não valem nada. Coitada da mulher casar com um homem desse, né? Ímpio, pecador e escarnecedor, isso é para nada não. Um homem desse é para quê, irmão? Fala a verdade. Só a casca de homem, só a casca, não vale para nada não. Então, agora a Bíblia diz que você põe a mão e prospera. E você diz, eu ponho a mão, pastor, tranca tudo. Então tem algo errado. Tem algo errado, meu irmão. Será que você não vê? Ô pastor, o que eu preciso fazer? Bota a mão no freio de mão e puxa. Agora, não é amanhã não. Pastor, mas eu não tenho força, eu pedi alguém fazer para mim. Não pode terceirizar, Deus quer que você ponha a mão e puxa, meu irmão. Se você não tiver força para puxar e Deus ficar vendo ali que você não tem força, Deus põe um dedinho lá e levanta para você e faz parar isso. Mas Deus quer que você luta, Deus quer que você ponha a mão e tenta, para que os outros vejam, ele não conseguiu, mas pelo menos tentou. Mas se você não, vou mandar outro fazer para mim, eu vou pagar para alguém fazer, eu vou pedir outro fazer. Não funciona assim no reino de Deus, como você está entendendo? Onde é que nasce a palmeira? Pastor, eu estou passando uma fase difícil porque meu poço foi entulhado, eu não tenho força para furar outro. Então você precisa furar. Você precisa ter força. Desistir é mais fácil do que resistir. Mas quando você resiste, você espanta Satanás. Sabe por quê? Isaac furou agora embaixo, lá em Gerar. Eles vieram e perseguiram Isaac, e a Bíblia diz, de maneira que os filisteus passaram a o invejar, porque ele fazia isso. Então ele saiu dali, foi no alto do morro, furou um poço, e naquele poço os filisteus não amaldiçoaram o poço dele. Parou, pastor? Parou. Como diz, parou por quê? Porque o diabo não tem perseverança. Você vence Satanás no cansaço. Ele não tem perseverança. Aqueles que servem ele também não têm perseverança. Pastor, eu estou perseguido. Pode continuar, meu irmão. Pode continuar. Pastor, já é 2 vezes. Continua. Já é 10 vezes. Continua, meu irmão. Assim como foi com Isaac. Depois que Isaac perfurou vários lugares e continuou sendo perseguido, no alto do monte ele furou, deu água e diz a Bíblia, este poço eles não amaldiçoaram e dali para frente perderam sua força. Quantos estão entendendo? Está escrito assim,
E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram contra ele, não amaldiçoaram o seu poço. Por isso chamou o poço de Rebote e disse: porque agora o Senhor alargou tudo quanto eu precisava nessa terra. Vamos ver aqui, está escrito em 26, 22. Ele disse assim: agora eles me largaram, agora eles não amaldiçoaram o meu poço. O próximo versículo, Deus apareceu para ele. Sabe por que Deus não apareceu para você ainda? Porque você abriu mão, você foi frouxo. A guerra começou e você largou a arma no chão e saiu correndo. Sabe o que a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 7, de versículo 3 em diante? Eram 32 mil homens, um mineirinho superlotado de homem com arma, sabe, para poder lutar. E de repente baixou medo no meio deles, e um começou a conversar com o outro, e a cotovelar, e falou: rapaz, você vai morrer, você está tão novo, senhor, agora que você está aí com o neném novo, agora que você está casado, agora que você montou, criou uma palmeira para você, agora que você começou aquele negativismo. Sabe o que Deus falou com Gideão? Deu um aviso para todos: quem é covarde e medroso, volte para sua casa. Eles só esperaram essa palavra para começar a correr. Olha aí, se tem alguém correndo do seu lado aí. Às vezes tem algum medroso do seu lado, no meio da sua família, funcionário seu, às vezes o seu patrão, às vezes uma pessoa que você gosta muito, e essa pessoa, só estou esperando um desanimar, porque eu não quero ser o primeiro, mas o segundo em diante eu sou. Gideão falou: se tem alguém medroso no nosso meio, assim diz o Senhor, volta para casa, fica com as mulheres. Se tem alguém covarde, volta para casa e fica com as mulheres. 22 mil homens voltaram do alto do monte para dentro de casa. Ficou 10 mil. Sabe o que Deus falou? Faz eles chegar ao ribeiro. Vai lá no Monte Giboa, embaixo tem uma água, faz eles chegar ali. Aqueles que beber como o animal ou que colocar água na boca, separa os dois grupos. E a Bíblia diz que o grupo que ele separou foi 300, mais 9.700 foi embora. Só ficou 300 de 32 mil homens. Os outros todos estavam com medo, porque já perdi uma vez, pastor, perder duas não dá, já perdi três, perder três não dá. O inimigo só arreda de você o dia que você persistir e falar: eu vou resistir, vou perseverar. No momento que você vê que ele não colocou as mãos mais, no outro dia Deus manifesta. Olha o versículo 23, está assim, 22 ou 23. Depois disso, subiu dali para Berseba, e o Senhor apareceu para ele naquela mesma noite. Mas pastor, o Senhor tinha que aparecer para mim na hora que eu estava passando pelo aperto. Não, isso é coisa sua. Ou você acha que Deus tem que descer aqui e dar tapa no inimigo para você? Isso é coisa sua. Isso é comércio, isso é venda, isso é compra, isso é negociação, isso é relacionamento. Isso é um embate que tem em tudo, tem esse embate que você precisa passar por ele em nome de Deus. Mas Deus não tem que descer aqui não. Deus já está provando para ver se você é fracassado ou não. Se você é uma pessoa que luta, que pode confiar, que é comparado como o Salmo número 1, ou comparado com o 92:12, para os que estão mais velhos. Aqui mostra os dois lados. Ou você é uma árvore frondosa quando está novo na beira da água, ou você é uma palmeira lá no alto do monte, no lugar seco, mas cheinha, sabe? Aqueles velhozinhos assim que não tem doença, não tem nada, está com todo vigor, como a Bíblia diz. Quem entende? Ah não, pastor, eu queria que Deus entrasse comigo agora. Então pode desistir, porque não funciona assim não. Primeiro Deus prova você. Ô Gideão, quantos homens ficaram dos 32 mil? Senhor, 1, 2, 3, 299, 300. Com esses 300, você vai lá e vai vencer os medianitas. Senhor, irmãos, era uma proporção e não tinha como você ver milhões de homens do outro lado armados no Monte Giboa e ele com 300 homens. Mas depende da qualidade dos homens e não da quantidade. Quantos estão entendendo? Se esses 300 são homens que não desistem, que perseveram, furam um poço de novo, não tem problema. Irmãos, eu aprendi uma coisa ao longo da vida: não brigue por pequenas coisas. Às vezes você cria um brigão por uma coisinha tão pequenininha, tão insignificante,
que você perde uma bênção no outro dia, no dia de amanhã você perde uma bênção grande. Por quê? Perdeu a comunhão. Por quê? Perdeu a comunhão com Deus, chutou o balde, desistiu, chamou os covardes para ficar perto de você. Irmãos, a ave da mesma plumagem voa junta. Lembra disso que eu estou falando aqui? Dá uma olhadinha, pastor, então estou do meu lado só com um covarde. Meu Deus do céu, vai para casa, covarde. Vai para casa, você... O Gideão falou, é covarde, está com medo. Medo de quê, meu irmão? Se o Senhor é com você, tem que ter medo de quê? Não tem ninguém melhor do que você. Pastor, eu sou muito simples. Então olhe para mim aqui. Você briga com o advogado porque não limpa sua caixa de gordura? Não? Na sua esquina tem um advogado ali, não tem? Aquele topete bonitão assim, aquela coisa assim. E você vai lá brigar com ele porque sua pia não desce água? Não, você não faz isso. O que você faz? Chama uma pessoa, limpa a caixa de gordura, deixa limpinha, paga 50 para essa pessoa, a água vai embora tranquila, feliz. Mas no fim de semana, sua carteira foi presa, você chama um advogado. Ele fala, é R$1.000. Vamos lá, doutor. Aí vai lá com o doutor, no delegado, conversou, bateu um papo, pegou sua carteira de volta. Vamos supor que fosse assim, eu sei que não é, que tem a propininha e tal, aquelas coisas, né? Que tem que ter. Mas a sua carteira voltou na mão. Eu te pergunto, você brigou com ele porque você pagou 1.000 para ele? Não. Quando você faz algo e faz perfeito no que faz, você não é menor do que ninguém. Porque o que classifica os homens não são a profissão, não é a profissão, é o trabalho. Se ele foi lá, limpou a caixa de gordura certinho, você pagou 50. O outro foi com você, te deu cobertura, você pegou sua carteira, pagou 1.000. Ficou tudo numa boa. Sabe por quê? Ninguém é menor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, quando você faz o que precisa ser feito. Quantos entendem? Então você não tem o direito de ser covarde ou de ser medroso. Você pode até querer ser, mas o direito você não tem, porque Deus só vai manifestar com você quando o inimigo parar de te perseguir. Ô pastor, mas ele não para. O diabo não tem perseverança. Olha a sequência dos poços de Isaac. Quando ele furou o último, lá em Berseba, pertinho de Berseba, quando ele furou o último, diz a Bíblia, neste poço, os inimigos filisteus não o amaldiçoaram, e ele subiu para Berseba, furou mais um e deu água. E o Senhor apareceu para ele naquela mesma noite. Talvez você quer que o Senhor apareça para você, porque quando o Senhor aparece, muda tudo, né, irmãos? Muda tudo. O que não funciona passa a funcionar. O que está doente fica curado. O que é medroso agora ele é forte, ele deixa de ser medroso. Aquilo que não dava certo agora vai dar certo. Onde você põe a mão a coisa começa a melhorar. Por quê? Porque você agora tem a bênção de Deus nas suas mãos. Está mais velho, vai florescer, vai acontecer tudo bacana para você. Por quê? Porque o Senhor apareceu para você. Mas ele só aparece quando você vence o inimigo. Oh, Jesus sai das águas e vai para o monte, Mateus capítulo 4, e ele recebe 4 ataques de Satanás, e Deus não vem para livrar ele não, ali ele estava como homem, e no último ataque, quando Satanás disse para ele, vem cá e beija os meus pés, prosta aos meus pés e me adora, eu te dou os 4 reinos, a riqueza dos 4 reinos, sabe o que Jesus falou para ele? Satanás, está repreendido, adorarás somente o Senhor teu Deus, e não há outro, está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Último ataque, e Satanás saiu da presença de Jesus, e agora veio os anjos e o serviram. Você tem que vencer primeiro, meu irmão. Essa luta não é de Deus não, a parte de Deus ele já fez. Jesus já venceu na cruz, Jesus já venceu no monte, Jesus já venceu no templo, Jesus já venceu no túmulo, Jesus já venceu em todos os lugares, agora sou eu e agora é você. Não precisa de clamar a Deus, ó Deus, pula na minha frente, faz isso, que não vai acontecer, é só força de expressão, pode te trazer uma coisa melhor sim, mas você está enganando a si mesmo. Agora é você que tem que ir, pastor, encher o poço de novo, o que eu faço? Compro uma arma. Irmão, nós tínhamos um caso interessante na nossa igreja de cima aqui, bem vizinho, na José Freire da Rocha. Toda vez que eu passava ali, eu mexia com o Senhor já
com 75 anos, muito abençoado, muito educado, fino, bem fino. E de vez em quando eu passava lá, ele estava assim com a massa de parede, o dedinho, tampando umas trincazinhas do lado de fora do muro dele. Ia com o pincel, pintava, tirava as pichações. E um dia eu virei para ele e falei assim, de novo, né? Ele falou, vou comprar uma arma, vou começar a matar agora. Por quê? Cadeia eu não pego mesmo. Ele dizia isso. É claro que pega, né, irmãos? A lei é para todos, né? Mas ele dizia, eu tenho que matar uns desgraçados desses que na madrugada vem cá e picha meu muro todinho e eu vou limpar. E aquele homem estava estressado já. Aí passei um dia, eu falei com ele, mas você não vê quem é? Não, não vejo, pastor. É de madrugada, eu levanto 4 da manhã, vem cá, dou uma olhada, não tem. Quando eu levanto de manhã já está pichado com pichação dessa altura. Aí tudo bem. Um dia conversando com ele, procurei saber dele o que ele faz, o que ele não faz, e eu percebi que ele tinha 40 anos que ele não ia na cidade natal, que tinha uma irmã dele que tinha 40 anos que ele não via a irmã. Uma viagem de ônibus de 8 horas, mais ou menos, sabe? E um dia eu falei para ele assim, deixa eu te falar, você quer ir lá na sua terra? Eu vou passar perto. Eu tinha que ir no norte do Espírito Santo, e eu poderia desviar um pouquinho a minha rota, não atrapalha nada. E eu falei com ele, eu levo você não vai pagar nada, deixo você lá em frente à sua irmã, vamos embora. E na volta, segunda, terça, quando eu estiver voltando, eu te pego de novo, vamos fazer isso. E fui levando, até que eu levei ele. Irmãos, os filhos deixaram, ninguém quis ir. E eu levei ele. Ele falou assim, eu estou preocupado com o meu muro, porque a hora que eu voltar, como é que ele vai estar? Será? Eu vou pintar ele hoje à noite ainda, nós vamos sair que hora amanhã? Eu falei, 5 horas da manhã. Eu peguei no meu carro e levei ele depois de Valadares para Teófilo Otoni, tem um lugar chamado Choninho, acho que todos que conhecem. Lá em Choninho você pega uma estrada para Marilac, e chegando em Marilac tem São José do Bugre. Acho que todos aqui conhecem, né? Conhece nada? Lá no Bugre. E eu achei o local, achei a casa dos parentes dele, achei a irmã dele e deixei ele de frente da irmã dele. Que felicidade! E me deu café, me deu bolo. Eu falei, deixa eu ir embora, porque eu ainda estou nem na metade da viagem. Irmãos, a cada 10 quilômetros vamos parar para urinar. É claro que não tem posto em todo lugar. Então, deu para parar? Para, vai lá no meu pneu, não tem problema não, pastor Ralf é tranquilo, mija no pneu mesmo, está aí, aquela coisa assim. E fomos, irmãos, gastamos as 8 horas para chegar lá. Mas eu fui para abençoar ele e fui embora. Na segunda-feira eu saí em direção de voltar, voltei a Marilac, voltei a São José do Bugre, encontrei ele, me contou a história toda, muitos amigos morreram, outros não, a irmã estava lá, e foi uma beleza. Peguei ele no carro, voltei com ele nesse picadinho que eu falei, para, chegamos aqui. Cheguei na casa dele, deixei ele, até esqueceu do muro, também até esqueci do muro, e deixei na casa dele. Pastor, no outro dia era culto. Quarta-feira, eu vindo para o culto, parei o carro mais à frente, que ali era ruim de vaga, né? Parei, quando eu estou passando, está ele lá na porta. Eu acho que ele estava me esperando. Ele estava arrumadinho lá na porta. Assim, eu falei, como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde, Deus te abençoe. E ele virou para mim e falou assim, que boa aquela viagem, hein? Eu falei, muito boa, muito boa. A mulher dele chegou, pastor, tudo bem? Quero te agradecer por você ter levado. Eu falei, não, toda vez que eu for, se ele quiser, pode ir. Não tem problema não. Aí ela falou assim, ele já marcou a próxima. Eu falei, hã? Eu falei, ele já marcou a próxima, agora vai meu filho, vai eu, nós já vamos comprar as passagens de ônibus. Eu falei, beleza, né? Menos mal, né? Comprar as passagens de ônibus, nós vamos no final do ano, nós vamos todo mundo para lá. Eu falei, que bom. E eu comecei a perceber que o rosto dele mudou, ficou mais cheinho o rosto, a testa dele ficou melhor assim, estava muito para baixo, muito caído, aquele ar de fracasso mesmo. E depois disso, esqueci do muro, esqueci. Esse homem passou 1 mês, 2 meses, ele foi na porta da igreja e falou comigo assim, pastor, quero te contar um negócio. Eu falei, o quê? Nunca mais picharam o meu muro. Daquele dia que eu viajei para cá, ninguém viu um negocinho pequenininho aqui, mas só com a buchinha dá para tirar, não tem que as pichação longas, assim, mais assim, de spray preto no muro. Acabou, pastor. Eu falei, olha, é Deus, sabe o que, irmãos? Quando você investe em alguma coisa que você vai melhorar, que vai trazer uma autoestima para você, vai aumentar isso aí, a mão de Deus, com toda certeza, ela vem.
A hora que o inimigo, ele venceu o inimigo, Deus vem, meu irmão. É isso que nós temos que aprender. Eu fico olhando, de vez que eu passo ali, meu olho vai para o lado do muro. De vez em quando tem uns desenhinhos pequenos, de vez em quando um desenhinho sai, mas não fizeram mais. É o que eu estou falando com você. Você precisa de tudo isso para ser feliz? É só você perguntar para alguém que está do teu lado, onde é que nasce a palmeira? Onde é que nasce a palmeira? Aí você vai conseguir entender esse mistério que Deus fala sobre os poços de Isaac que foi feito, e ele recuperou os poços do pai para poder continuar a mesma função. E Deus falou, agora eu vou te abençoar. Agora eu vou te abençoar. Sabe por quê, irmão? Há pessoas que perdem a qualidade no vale. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando ele está baixo, pastor, estou trabalhando, o salário está bom, pessoa boa de lidar com ela. Mas quando ele perde o trabalho e que perde o recurso financeiro, principalmente, ele vira outra pessoa. São pessoas movidas pelo bolso e não pelo coração, e não pelo Espírito de Deus. Se tem uma coisinha a mais, ele está bem. Se acontecer um cisco na caminhada de vida dele, ele perde a graça. Ele fica uma pessoa insuportável. Ninguém consegue ficar perto dessa pessoa, nem no trabalho, nem em casa, nem no lazer, porque ele perde a qualidade no vale. Isaac, vamos lá no poço? Vamos. Chegou no poço, aí tamparam o seu poço de novo. Isaac não perdia a qualidade. Vamos tirar o entulho. Vamos tirar o entulho. Então eu falo para você, não perde a sua qualidade no vale não, irmãos. Deus está pertinho, mas ele não manifesta. Deus está bem perto de você, mas não manifesta, porque esse trabalho é seu. Há pessoas que querem Deus para tudo. Deus só vai manifestar quando você vencer o seu inimigo. É você que vence. Ele te deu autoridade para isso. Ele te deu chance para isso. Ele te movimenta todo dia para isso. Desistir é mais fácil, mas quando você resiste 1, 2, 3, 10, chega um momento que o inimigo fala, vou largar esse cara para lá, vou largar essa mulher para lá, essa mulher é teimosa demais. Não é teimoso não, é perseverança, e o diabo não tem perseverança. Aí no momento que ele afasta de você, Deus fala, meu servo venceu. Naquela mesma noite ele manifesta e começa a falar com você, vou aumentar para você o seu curso. Vou te dar condição de ir mais longe do que você já foi. Tudo que você colocar as mãos daqui para frente prosperará, porque a minha bênção estará em você. Vou deixar só que pessoas que têm o mesmo pensamento que você, odeiam você agora, pessoas que querem vencer, que querem lutar, mas que querem vencer, que querem crescer na vida, que querem honrar a Deus, que querem ser fiel a Deus, que querem confiar em Deus. Daqui a pouco você vai ver em volta de você, só tem pessoas desta classe, porque a ave da mesma plumagem voa junto. Onde é que nasce a sua palmeira? Pense um pouquinho aí. Assim como o homem pensa no seu coração que ele é, assim ele é. Mais interessante que nós falamos aqui é que você entrou aqui morto. Pastor, nem morto eu entro ali, mas você entrou morto e Deus te deu vida. Você entrou aqui ou em alguma igreja, que não seja essa, mas foi numa igreja, você entrou morto. E hoje você tem vida, você tem esperança. Você viu que você não é um produto descartável na prateleira. Que Deus fala que se você estiver na casa do Senhor, você na velhice ainda dará fruto. Será viçosos, verdejantes, quer dizer, com saúde, desde que seja plantado na casa do Senhor. Mas se for plantado na mesa de um boteco, se for plantado nos lugares onde Deus não entra, com toda certeza, meu irmão, aí você já vai ser um produto descartável sim. Mas se você estiver na casa do Senhor, Deus está com você em todos os momentos. Viva, viva. E para isso eu vou fazer uma oração com você. Vamos lá? Você tem poço? Seus poços estão ficando entulhados? Alguém colocar o resto de coisa no seu poço, está atrapalhando a sua caminhada, quer dizer, né? Está impedindo você ou está freando para você andar lento demais e acabar desistindo?
Nesta oração agora eu pedi a Deus para limpar, então essa parte ele faz, porque ele vai alinhar, vem para cá meu filho, ou vai para cima, ou para baixo, ou no vale, a direção Deus vai te dar, e você a cada passo vence o inimigo, amém? Quiser ficar de pé? Vamos ficar de pé. Fique de pé. Tem azeite aí, pastor? Tem azeite, viu, irmãos? O santo remédio de Deus está aqui. Põe a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, é no nome do teu Filho Jesus que eu creio que a tua palavra pode nos fortificar nesta noite, aos que estão de perto, aos que estão de longe. Manifesta o teu poder com muito amor agora, Senhor, e alcança esta pessoa onde quer que ela esteja nesta hora. Não seja dificuldade, talvez desistiu na primeira, talvez fez como os 22.000 de Gideão, ó Deus, que fugiram para casa, mas ali ficaram 300 valentes, Senhor, e com esses 300 eu sei que o Senhor venceu os inimigos. Senhor, aqui tem 300, do outro lado também tem 300, na família desta pessoa tem 300, eu peço, Senhor, coloca a tua unção agora, Pai. Esta pessoa está lutando já tem mais de um ano, Deus, e as portas parecem que não abrem. O inimigo tem perturbado. Dê força para esta pessoa, para que ele vença Satanás. Eu sei que não é o Senhor quem vai vencer, é ele, meu Pai. É ela que precisa dessa força. Coloca força no teu servo agora, para ele vencer. E quando ele vencer, ó Pai, e que o inimigo não for mais a boca do poço, ó Deus, manifesta aos teus filhos, aos de perto e aos de longe, para que eles sejam renovados pelo teu poder. Pai querido, eu te peço neste momento e peço a bênção do Senhor sobre toda a tua igreja, que o Senhor manifestando ali, eu sei, ó Deus, que não vai desistir, esta pessoa não vai desistir, ele vai resistir, Senhor, para que a perseverança manifesta no caminho dele e vai chegar do outro lado com a vitória nas mãos. A tua palavra diz, Senhor, serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto colocar as mãos prosperará. Eu ministro sobre a tua igreja agora, neste mês, ó Pai, onde o Brasil se encontra parado, onde muitos estão parados e parando a cada dia. Manifesta o teu poder, levanta na força da tua palavra o teu servo, a tua serva, e faça prevalecer com uma vitória muito grande a partir de hoje. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Digam graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor.